Em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivail, o homem que mais tarde ficaria conhecido mundialmente como Allan Kardec. No vídeo de hoje, vamos conhecer a trajetória de vida deste professor francês, mais conhecido por codificar e propagar a doutrina espírita através de seus livros. Filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jeanne-Louise Duhamel, o jovem Hippolyte já mostrava interesse pelo estudo das ciências e da filosofia. Aos 10 anos, foi enviado para estudar na prestigiada instituição de Johann Heinrich Pestalozzi, na Suíça. Lá, mergulhou em uma educação inovadora baseada na razão, moral e desenvolvimento humano, ideias que moldariam sua visão de mundo para sempre. Formado como pedagogo e cientista, Rivail dominava vários idiomas e escrevia com clareza sobre temas como matemática, gramática e educação. Sua paixão pelo ensino o levou a publicar livros didáticos, que logo se tornaram referência na França. Escreveu inúmeras e importantes obras pedagógicas, especialmente sobre aritmética e gramática francesa, além de tratados sobre educação pública. Rivail interessou-se também pelo mesmerismo, ou magnetismo animal, e começou a frequentar os trabalhos da Sociedade de Magnetismo de Paris, tornando-se ele próprio um magnetizador. Em meados de 1825, fundou e dirigiu uma escola de primeiro grau, seguindo a metodologia inovadora de seu mestre Pestalozzi. Antes de ser o codificador do espiritismo, ele foi um pensador, dedicado à construção do saber. Em 1826, fundou o Instituto Técnico Rivail, modelado no recém-extinto Instituto de Yverdon. Alguns anos depois, passando por dificuldades financeiras, não se deixou abater e passou alguns anos trabalhando como contabilista, dedicando as noites ao labor na área da educação, elaborando novos livros de ensino, traduzindo obras literárias, preparando cursos que ministrava em escolas, organizando e ministrando em sua própria casa, cursos gratuitos para alunos carentes. E foi nesse ambiente de busca e estudo que conheceu a companheira de vida com quem dividiria sonhos e descobertas, Amélie Gabrielle Boudet. Casaram-se em 1832. Ela era professora, artista e também escritora. Juntos, formaram uma parceria intelectual e espiritual que daria sustentação às grandes obras que ainda estavam por vir. Foi com Amélie ao seu lado que Hippolyte daria os primeiros passos rumo ao que o mundo conheceria como Allan Kardec. Seu nome foi escolhido depois de uma experiência em que um espírito lhe revelou uma vida passada dele, entre druidas da região da Gália. Por volta de 1850, ouvia-se falar pela primeira vez sobre os estranhos fenômenos que estavam ocorrendo na Europa, especialmente em Paris. As mesas girantes. Encontros mediúnicos que eram moda na França daquele tempo. Cético, não se interessou pelo que parecia ser, simplesmente, uma diversão social. Por insistência de amigos, em maio de 1855, foi observá-los. E percebeu que aqueles fenômenos eram reais, e tinham uma causa inteligente. Foi ali que Kardec compreendeu que havia algo mais profundo e significativo nesses fenômenos. Ele começou a estudar com afinco, concluindo que essas comunicações eram provas da existência de um mundo invisível, regido pelos espíritos, que nada mais eram do que as almas dos homens, cujos conhecimentos estavam limitados ao seu grau de adiantamento. Kardec, no entanto, foi cauteloso, não tomando atitudes precipitadas. Observou os fenômenos mediúnicos em todos os seus aspectos. Revisou 50 cadernos de escritos mediúnicos, formulando indagações aos espíritos. Serviu-se de mais de 10 médiuns no decorrer do processo. Aplicando invariavelmente o espírito crítico e o raciocínio filosófico nos estudos e experiências, formou a sua convicção sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos trazidos por espíritos superiores, ensinos que vieram a constituir a doutrina dos espíritos, que ele denominou de Espiritismo. Ao longo dessas sessões, Kardec fazia questionamentos sobre filosofia, psicologia e o mundo invisível,
e as respostas eram sempre claras e precisas. Ele estabeleceu uma série de perguntas que eram feitas do mesmo modo, em reuniões diferentes, a fim de buscar coerência naquilo que lhe era apresentado, como obra de espíritos. As informações coletadas formaram os cadernos que se tornaram a base do Livro dos Espíritos. Allan Kardec editou os 5 livros básicos da doutrina espírita, conhecidos como Pentateuco. São eles: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e a Gênese. Essas obras também são conhecidas como a Codificação Espírita. O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, é uma obra fundamental do Espiritismo que trata de temas como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a vida após a morte, a reencarnação, as leis morais e a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. A obra apresenta uma série de perguntas e respostas sobre esses temas, fornecidas por espíritos superiores através de médiuns. O Livro dos Médiuns, publicado em 1861, é uma obra-prima do Espiritismo que aborda a mediunidade e as manifestações espíritas, oferecendo um guia prático para compreender e aprimorar a capacidade de comunicação com o mundo espiritual. Ele explora os diversos tipos de mediunidade, as formas de manifestação dos espíritos, os cuidados a serem tomados e os obstáculos que podem surgir na prática da mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, é uma obra que explora a moral cristã em conjunto com os princípios da doutrina espírita, apresentando-a como uma prática universal para o progresso espiritual. O livro busca elucidar as máximas de Jesus, aplicá-las às diferentes situações da vida e enfatizar a importância do amor fraterno e da reforma íntima para a evolução do espírito. O Céu e o Inferno, publicado em 1865, explora a visão espírita sobre a vida após a morte, analisando as crenças sobre o céu, inferno, anjos e demônios, e as penalidades e recompensas futuras. O livro também examina a justiça divina e como as ações na Terra influenciam a vida espiritual, apresentando casos e depoimentos de espíritos que passaram por diferentes processos após a morte. A Gênese, publicado em 1868, aborda a origem da Terra, a natureza dos milagres de Jesus e das predições, e a perspectiva espírita sobre esses temas. A obra é dividida em 3 partes. A primeira trata da gênese da Terra, a segunda explora os milagres e a natureza dos fluidos, e a terceira aborda as predições do Evangelho e os sinais dos tempos. Kardec continuou seus estudos até o fim de sua vida, e em 31 de março de 1869, ele regressou ao plano espiritual, deixando um legado que perdura até hoje. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, a sua participação é importante e ajuda a fortalecer o canal. Obrigado, e até a próxima!